No vídeo de hoje eu vou te falar como está sobrando emprego aqui no Japão e como que você pode conseguir um emprego aqui no Japão, mesmo não sendo descendente de japonês. Eu estou aqui em Sakai, no bairro de Sakai, aqui em Nagoya, no Japão. Lá atrás está a roda gigante, né? E eu vou andando aqui pela rua e eu quero te passar algumas informações muito importantes exatamente sobre esse assunto. Tem algumas anotações aqui e nesse vídeo eu vou te falar sobre por que o Japão está precisando de tanta mão de obra estrangeira nesse momento. Você vai entender exatamente isso. Você vai também entender, anotei aqui, como você pode aproveitar essa demanda de mão de obra gigantesca que está acontecendo para você poder vir morar aqui no Japão, mesmo não sendo descendente de japonês. E por que que o Japão precisa? O Japão, nesse exato momento, tem uma meta de trazer para morar aqui no Japão, para trabalhar, para estudar e para morar aqui no Japão, mais de 6,74 milhões de estrangeiros não descendentes nos próximos anos. E você pode aproveitar esse momento que o Japão está enfrentando. O Japão, ele está nesse exato momento também vivendo uma guerra por mão de obra. E nesse vídeo eu vou explicar para você como é que você pode aproveitar esse momento e você pode vir morar, trabalhar e estudar aqui no Japão. Então fica comigo nesse vídeo, você vai também entender quais são os maiores desafios para você poder conseguir um emprego no Japão. Tudo isso nesse vídeo aqui eu vou te explicar ponto a ponto. Também vou responder duas perguntas importantes de duas pessoas que nos assistem através do YouTube, do Instagram e tudo mais. Uma é do Carlos Eduardo, que é técnico de enfermagem. Ele pergunta assim: Fernando, como é a saúde, os hospitais aí no Japão para os estrangeiros? Vou responder isso. E a outra pergunta é do Rafael, tá aqui anotado, deixa eu ver aqui. O Rafael, ele perguntou aqui o seguinte, olha só. Amo o estilo de vida do Japão, pois sou professor de artes marciais. Em uma das minhas profissões eu cresci admirando, amando a cultura e estilo de vida dos japoneses. Também sei que terei muita qualidade de vida, diversos aspectos, inclusive para estudar, a oportunidade de trabalhar também. A pergunta que ele faz então é obrigatório ter uma intimidade com a língua japonesa? Bom, todos esses pontos que eu falei, mais a resposta para essas duas perguntas eu vou entregar para você nesse vídeo. Se você não deu o like ainda no vídeo, dá o like agora. Se você está no Instagram, compartilha, curte, né? E para você poder ter acesso a informações mais... Fernando, eu quero entender melhor como funciona o Projeto Morar no Japão. É só você acessar o site oficial do Projeto Morar no Japão, www.projetomorarnojapão.com.br, ou clica no link aqui da descrição que está aqui embaixo, ou então, se você está no Instagram, no link da bio, tá bom? Vamos lá então para o vídeo. Pronto, aqui no slide fica melhor, porque eu vou colocar aqui do lado as informações para você, com os dados, com números, vou poder mostrar alguns sites também, e fica tudo mais claro, não é verdade? Deixa eu só colocar aqui meu telefone no silencioso, senão ele começa a tocar aqui no meio do nosso vídeo, né? Tá bom? Vamos lá, tem emprego sobrando no Japão, é verdade, tem muito emprego sobrando. Eu trabalho já há 21 anos, agora em março de 2023, fez 21 anos que eu trabalho assessorando, mentoreando famílias que vêm morar, trabalhar e estudar aqui no Japão. Tá? Então, eu nunca vi uma onda como essa que está acontecendo nesse momento, principalmente para não descendentes, tá? E aí vem assim o título aqui do nosso vídeo de hoje, né? Tem emprego sobrando no Japão. Mas a pergunta é, Fernando, como é que eu vou conseguir uma oportunidade de trabalho mesmo sem ser descendente? Como conseguir um emprego no Japão sem ser descendente? É isso que eu quero te explicar aqui nesse vídeo hoje. Primeiro te mostrando dados reais da economia, né, para você poder entender que realmente isso é um problema que o Japão está enfrentando hoje, essa falta de mão de obra, e que aí mora uma grande oportunidade para você que tem o sonho de vir morar, estudar, trabalhar aqui no Japão, tá bom? Primeiro, será que tem realmente emprego sobrando? Só para você ter uma noção, quando você vai aqui no McDonald's, cara, é impressionante. Você entra no McDonald's, a bandeja do lanche do McDonald's, a bandeja não é assim falando da promoção que tá rolando, dos brinquedos que tá tendo, do lanche que tá sendo lançado, não. Quando você pega a bandeja do McDonald's naquela folha de papel, tem ali anúncio
de emprego. O McDonald's contrata, vai ter um outro vídeo depois, ou já deve ter saído ou vai sair, depende de quando você está assistindo esse vídeo aqui no canal, né? Assim, o McDonald's, ele tem milhares de lojas no Japão e a grande maioria dessas lojas tem estrangeiros trabalhando e eles precisam muito de mão de obra, eles dependem da mão de obra estrangeira, como muitas indústrias, muitas empresas hoje também dependem, né? Por quê? Porque o Japão está enfrentando uma crise histórica de redução da sua população. A população ativa, ela está se esgotando praticamente. A gente tem um número muito baixo da população que está ativa em idade de trabalho. Uma grande parte da população tem uma idade extremamente avançada e a taxa de natalidade do Japão é extremamente baixa. Inclusive tem um vídeo que vai sair no canal com detalhes sobre essas informações, tá bom? Para você poder entender. Então realmente tem emprego sobrando aonde você vai, você abre o jornal, você anda pela rua, você tem emprego. Um ponto importante aqui com relação a isso, talvez faça sentido para você essa informação, que no Brasil, quando você se forma, né, você faz uma formação numa faculdade, numa universidade, e aí depois você vai procurar emprego, a primeira coisa que eles perguntam para você, por incrível que pareça, né, você tem quanto tempo de experiência, né? E aí você acabou de sair da faculdade, como é que você vai ter experiência se você nunca nem teve oportunidade de trabalhar ainda, né? Aqui no Japão não, aqui no Japão as empresas elas já recrutam dentro das universidades e elas vão um nível abaixo. O que significa isso, Fernando? Que as empresas, por exemplo, na cidade de Toyota, onde fica grandes fábricas, a matriz da Toyota, e tem a fábrica da montagem da Lexus, fica aqui também na cidade de Toyota, né? Então é uma região muito industrial. As indústrias, né? A Toyota, a Mitsubishi, fica aqui próximo também. Essas indústrias, elas vão na escola, no ensino médio, já para começar o processo de recrutamento dos alunos quando eles estão terminando o ensino médio. Porque muitos alunos não vão para a faculdade, eles fazem já o ensino médio focado em alguma área técnica e já partem ali do ensino médio já para ingressar em uma dessas grandes empresas, né? Então tem esse caminho que muitos japoneses usam, mas não é suficiente. A demanda por mão de obra ela é muito grande. E por que o Japão precisa tanto de mão de obra estrangeira, principalmente da não descendente? E aí a gente, quando fala de não descendente, as pessoas estranham, né? Porque tudo que a gente escuta falar dentro do mercado, que muita gente fala, tem que ser descendente, eu tenho que ser casado com descendente. Veja bem, a maioria dos estrangeiros, presta atenção nisso que eu vou te dizer agora, tá? A maioria dos estrangeiros que mora no Japão, que reside no Japão, não é descendente de japonês. Apenas entre, se eu não me engano, o último número não chegava a 25% o número total de brasileiros, não, de estrangeiros de descendentes entre os estrangeiros. Então, dentre os estrangeiros, 25% é descendente de japonês, filho, neto ou bisneto de japonês. A grande maioria não tem descendência japonesa. Então, que caia por terra essa ideia de que para vir morar, estudar e trabalhar aqui no Japão precisa ser descendente de japonês, que não é. E o Japão precisa, assim, de muita mão de obra, porque a economia do país precisa girar. Está tendo uma retomada econômica muito forte agora depois da crise do Covid. E o Japão depende da mão de obra para poder fazer as coisas circularem, para fazer a economia se movimentar. Um outro problema que talvez você possa estar passando despercebido para você, e tudo isso eu estou falando para autenticar, para você ter a certeza, para você ter a concluir que realmente o Japão precisa de você. Existe no Japão uma oportunidade real para quem quer vir morar, trabalhar e estudar aqui no Japão, tá bom? Existe essa oportunidade real e eu tô te dando números, dados, informações sobre isso, e qualquer dúvida que você tiver, dá um Google aí que você vai confirmar as informações que eu tô te passando, tá bom? O Japão
depois que encerrou aí o processo do Covid, né? Da crise, da pandemia e tudo mais, tá tendo uma retomada da economia muito forte. Você tem uma noção, os parques agora da Universal, a Universal Studios, onde tem lá o Parque do Mario, inclusive você tem que ir lá conhecer o Parque do Mario, é lindo, é lindo, 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 lindo. Não vejo a hora de voltar lá novamente, meu filho tá querendo que eu leve ele de novo, só que olha que absurdo, para você entrar lá no parque agora, tá tendo filas gigantescas, filas absurdas. Você fica 3, 4 horas na fila de um brinquedo e o parque lotado, o estacionamento lotado para comer 3 horas de fila. Na Disney a mesma coisa. Para você comprar um carro, por exemplo, Fernando, eu quero comprar uma Land Cruiser, por exemplo, né? Ah, Fernando, para eu comprar uma Land Cruiser, você vai pegar uma fila de 4, 5 anos para poder comprar um carro aqui zero. Né? Então, assim, você não consegue comprar um carro zero, porque a economia retomou de uma maneira tão forte e o país não está conseguindo dar conta. A força produtiva do país não está conseguindo dar conta. Você tem aí hotéis fechados, você tem muita coisa sem funcionar direito ou 100% funcionando, porque não tem mão de obra para trabalhar. Ou seja, o Japão ele precisa realmente de pessoas para trabalhar, para poder fortalecer ainda mais essa retomada da economia, tá bom? Outro dado importante que o Japão tem nesse momento a meta de voltar a receber 300 mil estudantes internacionais todos os anos, segundo o MEXT, né? Então, o que acontece? O Japão, antes da pandemia, ali 2019, ele estava recebendo, em média, 300, 320, 310, 302, 298 mil estudantes todos os anos. Imagina o que é isso, 200, 300 mil estudantes internacionais entrando todos os anos no Japão. Pessoas que entram no Japão para estudar, para fazer um curso de japonês, para fazer um curso de karatê, para fazer um curso de massagista, para fazer um curso de quiropraxia, para fazer um curso de cerimônia do chá, essas pessoas de kendo, essas pessoas vêm para cá para estudar a cultura, para estudar a língua, para fazer uma pós-graduação, para fazer um trabalho de pesquisa. E essas pessoas, quando elas entram no Japão, um dos objetivos desses programas para receber esses estrangeiros estudantes que vêm para cá através de bolsas, e a grande maioria não tem bolsa nenhuma, né? Sem bolsa. Porque muitas pessoas pensam, mas Fernando, para eu ir para o Japão como estudante, eu preciso aplicar para uma bolsa. Sim, você tem esse caminho, essa opção, mas você também tem outras opções que na verdade é o que a maioria das pessoas utiliza, tá bom? Fernando, qual que é o melhor caminho para mim? O que é melhor para mim? É isso que o projeto Morar no Japão te ajuda a criar esse projeto para você poder vir morar no Japão, tá bom? Então, o Japão tem essa meta de voltar a receber todos os anos 300 mil estudantes por ano, tá bom? E aí, dentro dessa meta, eles precisam bater a meta. E com isso, acabam gerando muito incentivos, né? Fora isso, o Japão precisa receber, nos próximos anos, mais de 6,74 milhões de estrangeiros. E o que significa isso, Fernando? Só para você ter uma ideia, hoje no Japão moram 206 mil brasileiros. Dá um Google aí que você vai pegar o número, tá bom? E saiu essa matéria aqui no Asahi Shimbun falando sobre isso, né? Que o Japão vai precisar, nos próximos anos, de 6,74 milhões de estrangeiros para poder suprir a demanda que tem na economia da falta de funcionários que o Japão está enfrentando nesse momento. Ou seja, e aqui mora uma grande oportunidade para você, porque se você tem o sonho de vir morar no Japão, estudar no Japão, trabalhar no Japão, aqui mora uma grande oportunidade. Esse momento o Japão está precisando da sua mão de obra. E existe, não é só no Japão que está assim, né? Existe uma guerra mundial pelos estrangeiros trabalhadores, né? Então você vê aí Portugal facilitando visto, Canadá facilitando visto, uma série de países lutando
lutando para poder receber estrangeiros, principalmente os estrangeiros que são qualificados, né? Então existe uma guerra mundial por estrangeiros trabalhadores em idade de trabalho, que possam fortalecer a economia, que possam fixar residência, que possam criar as suas famílias aqui no país e fazer a economia voltar a girar, né? Então isso é muito importante. Tem um vídeo do canal que eu vou mostrar depois para vocês sobre os dados demográficos do Japão, sobre a crise das fraldas do Japão. Você vai ver, depois fica curioso aí, curiosa, para você poder assistir esse vídeo depois. A crise das fraldas no Japão. Você vai entender o que está acontecendo aqui no Japão com relação às fraldas e o que isso tem a ver para você poder vir morar aqui no Japão, né? Então existe nesse momento uma grande guerra mundial para receber estrangeiros, trabalhadores estrangeiros, né? E você tem essa oportunidade nesse momento, né? Você tem esse caminho para você poder seguir. O Japão está enfrentando uma grande retomada da economia, tem emprego sobrando, as empresas, nesse exato momento está acontecendo uma briga. Você vê empresas que estão pagando, a gente nunca viu isso aqui, tá? Como eu falei para você, são 21 anos trabalhando com o Japão, trazendo pessoas para cá, e você pega as empresas hoje pagando 1.800 ienes por hora, 1.600 ienes por hora de trabalho, né? Para funcionários que não falam japonês. Isso é absurdo, nunca houve nada parecido com isso como está tendo agora, né? Você vê o McDonald's, por exemplo, instituiu no sistema de treinamento deles um sistema com tablet, e nesse tablet tem mais de 20 idiomas, inclusive o português, que é para o gerente da loja poder ajudar o funcionário brasileiro em português, para ensinar as funções para ele interna, né? Então, assim, existe uma demanda muito grande, uma retomada da economia muito grande e o Japão precisa de você. Então, a primeira coisa que você precisa entender é: não precisa ser descendente. Não precisa ser descendente, tá bom? E existe sim muito emprego aqui no Japão. Existe essa guerra mundial. E por existir essa guerra mundial, o Japão tem que fornecer benefícios, tem que fornecer um caminho melhor. Ou seja, a tendência é que o Japão crie ainda mais programas de incentivo para receber nos próximos anos mais estudantes internacionais, mais estagiários, mais pessoas que vêm para cá com visto profissional, mais caminhos para que as pessoas possam entrar legalmente, trabalhar legalmente aqui no Japão. O maior problema de todos por que o Japão não pode escancarar as portas? Por que o Japão não pode falar assim: olha, agora brasileiro, filipino, vietnamita, peruano, não precisa mais de visto para entrar no Japão, tá? Por que eles não podem fazer isso? Porque o Japão, ele quer pessoas para trazer solução para dentro do país e não problema, né? Eles querem pessoas para trazer o quê? Solução. Eles querem pessoas que vão colaborar com a economia do país, que vão trabalhar, que são pessoas íntegras, que são pessoas honestas, que são pessoas trabalhadoras, que são pessoas que não vão gerar problemas para a sociedade japonesa. Então, o maior desafio hoje para o governo japonês, para poder emitir, dar direito de um visto para a pessoa, é saber que se essa pessoa que está aplicando para esse visto, se ela tem conexão com a cultura japonesa, né? É o primeiro ponto. Porque aqui no Japão é incrível, né? Até a maneira como você se porta é diferente, né? Então, e para a sociedade japonesa, você ser muito diferente, de certa maneira, te coloca numa posição de agressor não no sentido tão pesado assim da palavra, mas, por exemplo, você está numa sala e é normal quando uma pessoa de mais alto escalão entra numa sala onde você já está, você se levanta e faz uma leve reverência a essa pessoa e quando essa pessoa senta, você senta novamente também. No Brasil, normalmente a pessoa entra, senta e você fica ali sentado, tomando a sua água, sem problema nenhum, não tem essa neura com relação a isso, né? Mas aqui no Japão isso é padrão. Então, são pequenas
a nuances assim da nossa cultura e da cultura japonesa que fazem toda a diferença para ter problema, para gerar para você problema. Fora isso, o Japão teve nos últimos tempos muito problema com estrangeiros que vieram para o Japão e tiveram um grande nível, um grande envolvimento com criminalidade. Só para você ter uma noção, hoje no Japão tem 11.756 pessoas estrangeiras presas, né, dentro da cadeia. Né? E aí, você pega esses números de vietnamitas, só em 2021 foram presos mais de 2.000 vietnamitas. O Japão abriu as portas para os vietnamitas de uma maneira escancarada, num formato de teste para estagiários técnicos. E o que aconteceu? Veio uma enxurrada de vietnamitas e eles vieram gente assim que eles não conseguiram filtrar direito as pessoas que estavam vindo, não conseguiram blindar, saber se essas pessoas tinham um bom perfil ou não. E o que aconteceu? Essas pessoas começaram a cometer um monte de crime, desde roubar batata, ir no Combini, na loja de conveniência, ao invés de comprar um café do tamanho M, que é o tamanho médio, né? E aí quando apertava, porque você mesmo aperta lá o botão, né? Você pode apertar o botão do pequeno, do médio ou do grande, né? Aí a pessoa ia lá, apertava o botão, comprava o do pequeno e apertava o botão do grande. E aí a polícia ia lá e prendia a pessoa. E aí a pessoa roubar porco, sabe assim, coisas absurdas aconteceu. E aí isso gera muito problema. Então, vietnamitas, 4.209 presos, chineses, 2.699 presos, filipinos, 765 presos. E a quarta comunidade carcerária do Japão é o Brasil, com 508 brasileiros presos hoje no Japão. Tá? Então você vê que o Japão ele quer que você venha, mas ele quer ter certeza de que não vai ter problema com você e que você vai ter uma conexão com a cultura japonesa, né? Então isso é muito importante. Você ter um perfil seguro é fundamental. Fernando, como é que eu consigo um emprego no Japão, mesmo não sendo descendente? Você primeiro tem que ter um perfil seguro. Você tem que ter um perfil seguro, um perfil que a empresa japonesa vai olhar para o seu perfil e falar assim, não, essa pessoa, ela me transparece segurança. Essa pessoa, ela tem tanto tempo de experiência. Essa pessoa trabalhou numa mesma empresa por tanto tempo. Essa pessoa, ela tem determinadas qualificações. Essa pessoa tem determinados certificados, mesmo que seja do Brasil. Então tudo isso você vai montando o seu perfil para poder mostrar para o órgão de imigração, para o departamento de imigração, que você é alguém que não vai ter problemas aqui no Japão, né? Então o principal gargalo para se entrar no Japão hoje é exatamente esse, é você conseguir provar. Imagina o seguinte comigo, para pensar. Você vem para o Japão para trabalhar e estudar. E chega aqui no Japão, você começa a não querer trabalhar direito, começa a gerar problemas e começa a passar dificuldade financeira, chegando ao ponto de ter que pedir ajuda para o governo para voltar para o Brasil. Fernando, isso não vai acontecer comigo, mas já aconteceu com um monte de brasileiros, já aconteceu com um monte de vietnamitas, já aconteceu com um monte de iranianos, já aconteceu com um monte de canadenses e de europeus. Então, o Japão ele vai esmiuçar a sua vida para traçar o teu perfil e ter certeza que você não vai trazer problemas para o Japão e para o estilo de vida do japonês e para o dia a dia. E entende uma coisa, você é uma solução para o Japão. Mas se você tem um perfil que vai gerar problema para o Japão, aí a gente tem um grande problema aí, tá bom? Então, é muito importante você entender isso, tá bom? Vamos lá aqui partir, então. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para a gente lá através do nosso site. Tem lá uma área para você enviar perguntas. É só você acessar www.projetomoraronojapão.com.br, tá bom? A gente vai estar gravando vários vídeos e você pode estar enviando as suas dúvidas aí para a gente estar gravando vídeos novos e dando informações aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu tenho duas perguntas aqui que foram enviadas para nós
que eu achei bastante interessante. Eu não vou divulgar o nome completo da pessoa, mas tá aqui, ó, o Carlos mandou essa pergunta, né? O Carlos é técnico de enfermagem. Primeiro ponto aqui, sobre ele ser técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem no Japão, ele ganha muito bem. Tem salários muito bons, né? E vocês chegando aqui no Japão, você pode se encaminhar como técnico de enfermagem nessa área da saúde, é uma área que tem muita demanda aqui, né? Você pode se encaminhar para uma escola de língua japonesa que tem algum tipo de vínculo com alguma escola de enfermagem ou alguma coisa relacionada à medicina, para que você possa tirar as suas licenças, autenticar a sua profissão e possa trabalhar aqui no Japão, dentro da tua área, que é uma área assim incrível, né? Então fica aí essa dica para quem tem, né? Técnica em enfermagem, tem esse caminho, tá bom? E a pergunta que ele mandou aqui é: como é a saúde hospitais para estrangeiros, né? Para estrangeiros em geral. Como é que funciona, né? Bom, os estrangeiros, eles têm acesso ao mesmo sistema de saúde que o povo japonês tem, tá bom? Então, o que acontece com isso? Você tem um plano de saúde do governo, que é o Hoken, né? Ou se você for funcionário de uma empresa, você vai participar do Shakai Hoken, né? Depois você vai ter vídeos explicando melhor sobre. Mas basicamente é o sistema de saúde, o sistema de seguridade social do Japão, tá bom? Através desse sistema você vai ter acesso aos médicos, a todos os hospitais, dentista, tudo isso, tá bom? E o governo, através do plano de saúde do governo, paga 70% da sua despesa médica e 30% você tem que pagar do seu bolso, o que sai muito barato para nós, né? Então, não tem 100% de cobertura e você, como estrangeiro, tem acesso normal a todo o sistema de saúde como qualquer japonês. Não tem discriminação nenhuma com relação a isso, tá bom? Inclusive, tem hospitais em grandes cidades, por exemplo, aqui em Toyota, em Okazaki, Hamamatsu, Toyohashi, onde mais? Região de Aichiken, a maioria das cidades, Gifu, Mieken, Guma, muitas cidades dentro dos hospitais têm tradutores brasileiros, né? Contratados pelos hospitais ou pelas prefeituras, né? Então isso acaba facilitando muito a vida do estrangeiro, né? Porque imagina, uma coisa é você saber falar japonês e se virar no seu trabalho, no dia a dia. Outra coisa é você ter o vocabulário do médico, ter o vocabulário da medicina para passar por uma consulta, para passar por um exame. Então, saber que você vai morar em uma cidade que tenha estrutura boa para te receber faz toda a diferença nesse caso, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta aqui é do Rafael M, não vou colocar o sobrenome dele, tá bom? Uma questão de privacidade, tá? Inclusive, se você quiser mandar perguntas, vai ser respondido da mesma forma a sua pergunta, tá bom? A gente responde aqui dentro dos vídeos, então no final de cada vídeo a gente está respondendo aqui as perguntas e a gente não informa o seu nome completo, tá bom? O Rafael, ele é professor de artes marciais e olha que legal, e aqui os motivos que ele tem para vir do Japão, ele coloca aqui, ó: eu amo o estilo de vida do Japão, pois sou professor de artes marciais. Em uma das minhas profissões eu cresci admirando, amando a cultura e do estilo de vida. Também sei que terei muita qualidade de vida em diversos aspectos para estudar e oportunidade para trabalhar. Então ele coloca aqui o seguinte: primeiro, como professor de artes marciais, imagina o seguinte, ele consegue comprovar que ele tem bagagem, que ele tem experiência com artes marciais. Então, por exemplo, se ele é um professor de karatê, de kendo, né, ele pode vir para uma academia aqui no Japão para fazer um período de estágio, fazer um curso dentro dessa área dele, e enquanto ele faz o curso na área dele, ele pode procurar emprego também na área dele, né? Porque ele vai aplicar para um tipo de visto, que é um visto de habilidade específica, né? Tem dançarinas que vêm para o Japão nesse formato, tem cozinheiros de churrascaria que vêm nesse formato. Então, são muitos tipos de vistos que existem para não descendentes, né? E aí a pergunta dele que ele faz aqui é a seguinte: é obrigatório ter uma intimidade com a língua? Veja bem,
vai ter um vídeo aqui no canal, se é que já não está publicado, tá? Porque eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, não é verdade? Inclusive, se você não deu o like ainda, dá o like aí no vídeo, comenta, compartilha. Se você está no Instagram, né, curte, manda para outras pessoas, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo que está sendo aqui. A gente está fazendo ele com todo carinho aí para vocês, né? Já yoroshiku onegai shimasu, né? Já ajuda a gente a divulgar esse vídeo, né? Tá? E é obrigatório você ter intimidade com a língua, sim ou não? Vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre eu vou morar no Japão, eu preciso saber falar japonês. Presta atenção, para você poder atuar dentro da sua área, normalmente você vai precisar ter a língua japonesa, tá bom? Agora, Fernando, para eu poder chegar no Japão, preciso saber o japonês? Não, tá bom? Então, eu posso entrar, só que presta atenção numa coisa. Se você já vem para o Japão sabendo falar japonês, estudando japonês, sabendo katakana, hiragana, sabendo as principais palavras, sabendo os principais cumprimentos, você já chega na frente, você já chega tendo oportunidades, né? Do que você chegar aqui para começar a estudar, então eu acho uma perca de tempo muito grande, é um desperdício muito grande. Enquanto você está organizando a sua vinda para o Japão, você já começa a estudar japonês. Porque quando você chegar aqui, você já vai estar mais preparado, quem sabe já bem adiantado para poder já conseguir um emprego na sua área. Senão você vai ter que conseguir um subemprego enquanto você estuda japonês para depois que você tiver um nível bom de japonês você poder procurar um emprego na sua área. Você entendeu? Então é legal você não andar atrás, é legal nesse caso você correr e andar na frente, tá bom? Então, tá aí as duas perguntas de hoje. E se você quer ter interesse em como trabalhar no Japão, como morar no Japão, como estudar no Japão, acesse o site oficial do Projeto Morar no Japão, www.projetomorarnojapão.com.br. Nós temos turmas de mentoria, turmas de orientação, onde já orienta as pessoas já faz 21 anos, não é 21 dias, não é 21 meses, já trazemos mais de 1.500 famílias para morar aqui no Japão e a gente pode te assessorar, te ajudar, prestar para você toda a orientação e toda a mentoria que você precisa para poder vir morar aqui no Japão, tá bom? Então entra lá, tem as informações de quando são abertas as turmas, de como funciona o processo para você se tornar um cliente nosso e ter a nossa assessoria, tá bom? Forte abraço, yoroshiku onegai shimasu, curte o vídeo e eu te espero no próximo vídeo, te espero aqui no Japão, tá bom? Quando você estiver aqui no Japão, manda lá no nosso Insta, manda no nosso YouTube avisando que você chegou e que você está aqui. E se for para vir, vem através do Projeto Morar no Japão e da Saiko Consulting, vai ser uma alegria te atender.